Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Eu quero começar com vocês hoje uma série de mensagens sob o título O Poder da Obediência. O poder da obediência. Hoje eu queria meditar com você como devemos ser obedientes mesmo entre os leões. A obediência entre os leões. Daniel, capítulo 6. Enquanto você está abrindo, eu queria fazer uma definição para você do que é obediência, sob a perspectiva bíblica, sob a perspectiva cristã. Obediência é a resposta de amor perseverante do coração regenerado, que, iluminado pelas Escrituras, fortalecido pelo Espírito Santo e unido a Cristo, submete cada pensamento, afeto, decisão e ação ao senhorio de Deus, não para conquistar seu favor, mas porque já foi conquistado pela graça de Deus. Amém? Então, obediência é isso, é a resposta de amor perseverante que nós entregamos a Deus de coração, sob essa palavra, iluminados pela palavra de Deus, fortalecidos pelo Espírito, unidos a Cristo, e onde nós submetemos cada pensamento, afeição, atitude ao senhorio, à vontade de Deus, não para conquistar algum favor de Deus, mas porque fomos conquistados pela graça dele. Então isso é obediência cristã, e a obediência é a marca dos eleitos de Deus e do poder do Espírito em suas vidas. A obediência possui uma força extraordinária. A Bíblia é um livro que nos chama a obediência. A Bíblia é um livro que mostra aqueles que obedeceram a Deus e venceram, e aqueles que desobedeceram a Deus e fracassaram. Então a obediência ela é capaz de reverter e mudar situações e circunstâncias que são impossíveis. Cidades foram conquistadas pela obediência, milagres foram realizados pela obediência, guerras foram vencidas pela obediência. Pela obediência, o povo de Deus foi libertado do Egito e conduzido pelo deserto. Mas também pela obediência, Noé salvou sua família. O mesmo Senhor Jesus veio e viveu uma vida pela obediência. E é pela obediência do nosso Senhor é que todos nós fomos salvos pela graça de Deus, porque Ele, como cordeiro obediente, entregou sua vida e morreu naquela cruz e venceu e ressuscitou. Então, acima de tudo, a obediência, a grande bênção da obediência é que ela traz o conhecimento de Deus. Deus é amado por meio da obediência e também glorificado. E lá no capítulo 6 do livro de Daniel, esse texto tão conhecido mostra a obediência de Daniel e como várias características da obediência nesse texto são colocadas para mim e para você, e que esse texto nos leve a uma vida mais profunda de obediência, mais intensa de obediência, mais restrita na obediência, mais focada nessa obediência a Deus. Enquanto você obedece, você está seguro. Enquanto você obedece, você está seguro. Não importa as circunstâncias, enquanto você obedece, você está seguro sob o poder, sob a mão maravilhosa de Deus. Então, o primeiro aspecto do nosso texto é que a obediência nasce de um relacionamento vivo com Deus. Olha o texto sagrado do capítulo 6. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para administrarem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas
para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. A descrição desse texto é fantástico, irmão, porque mostra esse Daniel maravilhoso, a vida de Daniel, esses 5 primeiros capítulos, e agora culminando nesse 6º capítulo, mostra uma vida de um relacionamento vivo com Deus. Deus para Daniel não era apenas um nome. Deus para Daniel é real, é uma pessoa com quem ele conversava, a quem ele amava, a quem ele servia, como diz o texto, a quem ele adorava. Daniel estava servindo ao Senhor como escravo na Babilônia, agora com os medos e persas no reino de Dario. Ele já havia atravessado 2 impérios aqui, e eram os maiores impérios do mundo, e Daniel estava ali como um dos 3 presidentes. Dario dividiu o reino dele em 120 províncias, e colocou 3 presidentes, 40 províncias para cada um deles, para que o rei pudesse ter os impostos e a administração da melhor maneira. Só que Daniel se destacava acima de todos eles, porque o texto diz: havia em Daniel um espírito excelente. Então veja, meu amado irmão, como esse relacionamento com Deus, essa presença de Deus na vida de Daniel, coloca em Daniel esse espírito excelente. A obediência faz isso conosco. A obediência é esse relacionamento com Deus. A obediência, ela não é simplesmente o seguir ordens, mas é o relacionar-se com Deus. Como a definição que li para você ainda agora, a obediência é esse relacionamento de amor perseverante com Deus. Isso é obediência. Não é simplesmente seguir ordens de Deus, mas estar com Deus, permanecer com Ele. E o resultado desse amor, desse relacionamento, é essa obediência. E o segundo aspecto é esse espírito excelente, esse Deus a quem ele adora, mas também esse homem excelente que Daniel se torna. Como o texto diz, não encontraremos nele, imagina 122 pessoas, 122 autoridades, são os 120 sátrapas, mais 2 presidentes, pessoas com influência em todas as áreas e esferas, procurando um pretexto, um defeito, uma corrupção, uma mentira, um engano na vida de Daniel, uma falha, um tropeço na vida desse homem, vasculhando a vida dele por décadas. São décadas que Daniel está ali. Daniel chega ali um adolescente, agora Daniel já é um homem adulto, já iniciando a sua vida na velhice, e estão vasculhando décadas da vida desse homem e não encontram absolutamente nada. E é isso que a obediência faz comigo e com você. A obediência produz em nós um espírito excelente. Meus irmãos, é extraordinário você ver o poder que a obediência produz em um caráter cristão. Como o caráter desse homem é um caráter excelente, extraordinário. E é isso que a obediência confere, um caráter especial na vida dos servos de Deus, na vida do povo de Deus. Meus irmãos, a Babilônia e depois aqui os medo-persas, eles
são comparados, principalmente a Babilônia, esses grandes impérios, é comparado no livro de Apocalipse com aquele final de todos os tempos, onde Apocalipse vai dizer: caiu a grande Babilônia. Nós vivemos num mundo que se opõe a Cristo Jesus, mas ali está um homem com caráter excelente. A obediência produz isso em nós, e é isso que nós precisamos ter, irmãos. A obediência nos coloca em uma vida que glorifica a Deus, um testemunho que é admirável diante de Deus, mas também diante da sociedade dos homens. E quanto mais temos um mundo em trevas, quanto mais as trevas são densas, mais devem brilhar as estrelas nos céus. E assim deve brilhar a luz do povo de Deus. Assim deve brilhar o povo de Deus. Quanto mais densas as trevas, mais deve brilhar o povo de Deus no seu testemunho, no seu caráter, nas suas vidas, nas suas decisões, nas suas ações. E isso tudo por meio da obediência. A obediência gera estabilidade. Quando você tem alguém obediente, você sabe que ali tem alguém estável. É alguém que ele é previsível. Você sabe o que essa pessoa vai fazer. A obediência coloca essa pessoa no estado de confiabilidade. Alguém que é obediente é alguém confiável. Você sabe que você pode colocar as coisas na mão daquela pessoa, que ela vai fazer a coisa certa. Ela é confiável, porque ela é obediente. Então, aquela pessoa se torna fiel, responsável. Esse estado, irmão, é muito importante para a vida do cristão. Esse é o estado dos eleitos de Deus. Alguém que tem um espírito excelente é alguém obediente, alguém estável, alguém confiável, alguém em quem você pode depositar responsabilidades. A gente vive um momento difícil, onde as pessoas não apontam muito para o caráter, um mundo pragmático, onde o caráter não tem tanto valor, mas nas Escrituras Sagradas, nós somos chamados à obediência, e à obediência ao nosso Senhor. Mas outro aspecto fantástico da obediência no nosso texto é que a obediência produz confronto com as trevas. Como nós lemos, esses homens estão procurando defeitos, falhas. Ninguém será obediente, irmão, a Deus e não terá resistências. Isso é impossível. A obediência a Deus é natural, contínua e prazerosa nos céus. Mas na terra, de jeito nenhum. Aqui na terra, a obediência é uma batalha, é uma luta obedecer a Deus. Não é algo que você vai fazer de forma fácil, de forma, não, olha, está tudo tranquilo, é um mar de rosas isso aqui, e nós estamos obedecendo a Deus. Não, a própria obediência revela que existem dois reinos operantes no mundo. Existe o reino das trevas e existe o reino da luz. E a obediência revela que existe essa batalha contínua. Há uma batalha para você obedecer a Deus no seu próprio coração. Há uma batalha dentro de nós mesmos. A gente não precisa nem ir para a cultura para poder ver que existe uma batalha para vivermos uma vida de obediência. A obediência já é uma luta interna. Já é uma batalha interna em mim e em você. Há tentações e lutas, como estamos vendo no livro de Gálatas, no capítulo 5. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Você não vai obedecer a Deus, irmão, sem resistências. Haverão resistências sérias, profundas, para você obedecer o Senhor. Lembra do nosso Senhor Jesus? Ele passou 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. E tudo que Satanás queria era uma única coisa: uma desobediência. Era tudo que ele queria. Se ele conseguisse uma única desobediência, todo pecado entrou no mundo por uma única desobediência. Toda destruição entrou no mundo por uma única desobediência. Não coma
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, vocês morrerão, vocês vão me perder, vocês vão destruir os relacionamentos de vocês, e vão destruir todo o mundo perfeito e bom que eu criei. Então, quando por uma única desobediência, a destruição entra no mundo inteiro, da mesma maneira, por um ato de obediência, o de Cristo Jesus naquela cruz, o amor e a graça de Deus se estendem a toda a humanidade. Então veja o poder da obediência, veja também o poder da desobediência. Então a obediência é a rebelião dos filhos de Deus. Nós estamos rebelados. Não vos conformeis com este mundo, diz Paulo. A obediência que nós temos a Deus é um estado de revolta contra um mundo que naturalmente desobedece a Deus. Um mundo que jaz no maligno, que obedece ao ciclo de pecado, ao fluxo de pecado, segue em oposição a Deus. Nós estamos rebelados contra um mundo de trevas, estamos dizendo sim para Deus, enquanto o mundo diz não para Deus e diz sim para os seus deuses. Daniel está dizendo sim para Deus. Babilônia tinha centenas, milhares de deuses, e Daniel tem um só Deus, a quem ele ama, a quem ele adora, e ele está sendo fiel a ele, obediente a ele, mesmo numa cultura totalmente corrompida. E eu quero dizer, meu amado irmão, que assim é o seu caso e o meu. Nós estamos numa cultura que se rebelou contra Deus, mas nós devemos viver em obediência ao Senhor. Foi em obediência que nosso Senhor Jesus venceu Satanás durante 40 dias e 40 noites. Então, sempre haverá um confronto quando você obedecer. Sua família não vai aceitar você obedecer a Deus. As pessoas do seu emprego vão dizer para você que você está sendo radical demais. Que isso? Você não precisa disso. Você deve viver uma outra vida. As pessoas, o mundo, a cultura sempre vai tentar relativizar a sua obediência a Deus. Não, você não precisa ser tão restrita assim. Que isso? Você vai ser fanático agora? De jeito nenhum. A vida não é assim. Você pode ser flexível na sua obediência a Deus. E quando você faz isso, você não obedece. A obediência, ela precisa ser exata. Ela precisa ser exata. E ela precisa ser rápida. Quando você relativiza a sua fidelidade, a sua obediência a Deus, ela perde o poder e você desobedece a Deus. A verdadeira obediência, ela é exata. A outra característica é a obediência exige coragem em Deus. Olha o versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, que aqui foi a artimanha dos homens, desses 122 homens, eles chegaram diante de Dario e falaram: Dario, durante 30 dias, ninguém ora, vamos fazer um edito aqui, vamos exaltar o seu nome, Dario, acima dos deuses. Vamos exaltar o seu trono, o seu governo, a sua glória, a sua fama, acima de todos os deuses. Todos vão parar de orar a qualquer Deus durante 30 dias. E vão apenas glorificar a você e cultuar o seu nome. E Dario achou o máximo isso. Dario achou isso o máximo. E falou: não, aqui está o meu selo, a minha assinatura, e assim vai ser. Porque eles sabiam, e aqui está o extraordinário desse texto, né? É que os inimigos sabiam que Daniel não pararia, não seria infiel ao seu Deus. O diabo sabe disso em relação a você, que você não vai deixar de ser fiel a Deus. Achei tremendo um puritano. Ele ia dar uma oferta e aí
o diabo falou, rapaz, que é isso? Você vai dar uma oferta dessa? É alta demais. Ele falou, eu vou dar o dobro. E o diabo falou, você ficou louco? Ele, vou dar o triplo. E se o diabo não parar, eu vou ficar pobre nesse lugar. Que coisa, hein? É assim comigo com você? O diabo desafia, você dobra a aposta. Você é mais fiel a Deus. Você diz, eu vou ser fiel a Deus ainda mais. Que coisa, irmãos. E foi isso que eles fizeram. O diabo precisa saber, as pessoas precisam saber, que não importa o que aconteça, você vai ser fiel a Deus. A sua família precisa saber que não importa o que vai acontecer, você vai continuar sendo fiel a Deus. A cultura precisa de crentes assim. Quando Daniel soube, versículo 10, que tinha sido assinado o documento, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas se abriram para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Daniel se pôs de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Irmãos, a cultura diz que você deve dar as sobras para Deus, mas a Bíblia diz que você deve dar o seu melhor para Deus. É o seu melhor para Deus. Sua fidelidade a Deus, sua obediência a Deus, sua vida a Deus, seus anos de vida a Deus. Tudo em você para Deus e para a glória de Deus. Não seus restos, não suas sobras, mas todo o seu melhor para Deus. O mundo não terá o nosso melhor tempo, a nossa melhor empolgação. As pessoas são empolgadas por tanto aí pelo mundo. Não, a nossa empolgação, o nosso amor, a nossa dedicação, os nossos sacrifícios, tudo para Deus, tudo para Deus. Estamos na época de Copa do Mundo. As pessoas são tão empolgadas para torcer para um time. Bota a camisa, faz o trem, se organiza, se prepara, gasta dinheiro. Não, o nosso melhor é para Cristo. A nossa empolgação é para Cristo. Nós cultuamos melhor a Deus do que torcemos para o Brasil. Não é porque deixamos de ser patriotas, é porque somos cidadãos dos céus, somos filhos de Deus, amamos ao nosso Senhor, nosso coração está nele, o nosso coração está nele, a nossa empolgação, a nossa vibração, a nossa alegria, a nossa esperança está em Deus. É ridículo esses jogadores de futebol, e sempre foi assim, não é agora não. Quando você vai ver lá a reportagem da década de 70, lá a seleção que ganhou lá, não, a gente quer dar alegria, o povo brasileiro é tão sofrido. Rapaz, a maior alegria que alguém pode ter é a salvação da sua alma em Cristo Jesus. Não uma taçazinha, que o povo não tem nada. Quem leva o dinheiro são os jogadores, a comissão técnica e tudo. O povo gasta dinheiro para fazer churrasco, para ainda soltar fogos, ainda gasta dinheiro com essas coisas. Ninguém é mais feliz porque ganha uma taça, alguma coisa, um título. Não, meu irmão, a nossa felicidade está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o discurso é sempre o mesmo. É sempre o mesmo discurso. A gente quer dar alegria para um povo tão sofrido, tão triste. Não! Nós queremos é pregar o Evangelho, viver Cristo em obediência ao nosso Senhor. Que a sua vibração esteja aqui no culto, irmão. Que você possa louvar a Deus melhor do que você torce. Que você vibre aqui no culto melhor do que quando o Brasil faz um gol. É isso, é isso. Nosso coração está em Deus. A seleção brasileira não vai ter o nosso melhor, não. Quem vai ter o nosso melhor é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso, irmão, é isso que nós vemos em Daniel. Veja esse homem intenso na sua oração. E a obediência exige coragem diante de Deus. A obediência, o dever, disse Jesus, de orar sempre e nunca esmorecer. Veja a obediência da oração. Não é interessante que você não vê no Antigo Testamento nenhum texto dizendo assim, você deve orar. Não existe nenhum texto no Antigo Testamento como a oração como um dever direto. A oração não está entre os 10 mandamentos. Não deixarás de orar. Não está lá. Mas Daniel vê a oração como um estado de obediência. Sabe por quê? Porque a obediência
ela coloca os nossos olhos na eternidade. A obediência não coloca os seus olhos só aqui. Quem obedece vendo apenas o momento, vai desobedecer a Deus. Vai relativizar a obediência. Daniel vê a obediência, meu amado irmão, como algo eterno. Seus olhos estão em Deus. Seus olhos estão no reino de Deus, como diz o livro de Daniel, no reino que não tem fim, que será eterno. Daniel viu Nabucodonosor subir e cair. Daniel viu o filho de Nabucodonosor ascender e cair. Ele viu o maior reino do mundo, a Babilônia, subir e cair. Ele viu a Babilônia conquistar Jerusalém e depois ser derrotado. Agora ele está vendo outro império, os Medo-Persas. Agora depois ele vai ver ainda outro império subir e descer. Mas ele sabe que o reino de Deus é um reino eterno. A obediência verdadeira, irmão, é a alma que ama Deus. E essa alma que ama Deus vê que a vontade de Deus é melhor. E quando uma alma ama Deus, o mundo fica cinza. Os prazeres ficam cinza. Aquilo que a cultura oferece para você, aquilo que o diabo oferece para você, perde o sabor, o gosto, o brilho. Porque Deus tem o encanto da sua alma. Deus tem a alegria e o prazer do seu coração. O verdadeiro obediente é aquele que está olhando para além daqui, do momento, dos prazeres transitórios. Ele está olhando a eternidade. Esse é o verdadeiramente obediente. Esse é o espírito da obediência cristã. Esse amor de Deus em nós, que nos faz enxergar a beleza de Deus. E então o mundo fica cinza. Se você não amar a Deus, a sua obediência sempre será limitada. O filho que obedece a mãe sabe que se ele desobedecer, ele vai partir o coração da sua mãe. Ele vai partir o coração da sua mãe. Aqui está a alma da obediência, esse amor. Eu não vou desobedecer porque eu amo a minha mãe. Eu sei que quando eu desobedecer minha mãe, eu vou fazê-la chorar. Aí está a obediência. É a obediência que está ligada, entrelaçada a esse amor. Eu sei que eu não posso desobedecer. E aqui está a obediência de Daniel. É que Daniel ama a Deus. Ele não pode deixar de orar a Deus. Ele não pode ser infiel a Deus. Ele não pode trair a Deus. Ele não pode trocar a Deus. Aí está a obediência. Aqui está o centro, a essência, o perfume da obediência. É esse amor a Deus. É esse amor a Deus. Quando você ama a Deus, você obedece de coração ao Senhor. É essa obediência que Deus quer. Não é simplesmente a obediência forçada, mas é a obediência que nasce do amor, que nasce do coração, onde você diz: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí está o coração do cristão. Aí estão os eleitos de Deus. Essa obediência que nasce, ele anela a vontade de Deus, ele quer a vontade de Deus, ele confia na vontade de Deus, ele aguarda a vontade de Deus, ele quer ser obediente a Deus. Isso, irmãos, é obediência. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que não tem oposição, mas é o coração do eleito de Deus. Ele ama a Deus e o seu prazer está na obediência, o seu prazer está na lei do Senhor. E a sua obediência é dia e noite, até entre os leões. Meus irmãos, você tem essa obediência? Irmão, como eu quero essa obediência o tempo inteiro e o dia todo na minha alma. Na minha alma. Essa obediência que eu quero para mim. Essa obediência que eu quero para você. É isso que Deus deseja para nós. Essa é a alma da obediência, o amor a Deus. Outra característica da obediência é que ela move o coração dos pecadores a Deus. Um passo atrás ainda,
é que a verdadeira obediência não vai te livrar da cova dos leões. A obediência, ela não vai te livrar da cova dos leões. Pelo contrário, a obediência vai te levar para o confronto e para o conflito. Se você obedecer a Deus, vai para a cova dos leões. Mas Deus vai junto. Esse é o importante. Deus vai junto. Deus entra. Deus está na sua obediência. Deus está na sua obediência. Deus vai com você na sua obediência. Tem algo mais extraordinário que isso, irmão? Tem algo mais poderoso que isso? É que Deus vai junto na sua obediência. As pessoas querem obedecer para não entrar na cova dos leões. Não! Quando você obedecer, você vai entrar na cova dos leões. Você vai passar 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado. Você não vai ser livre disso. O Senhor vai estar contigo, irmão. Esse é o maravilhoso da obediência. É que a presença de Deus vai junto com você. Deus estará lá com você e vai fechar a boca dos leões e vai ajudar você, e vai te dar força, graça, poder, coragem para você continuar obedecendo, mesmo diante das tentações e das lutas. Que Deus maravilhoso! Como a obediência traz Deus para dentro da fornalha, traz Deus para dentro da cova dos leões. Seja obediente, irmão, seja obediente. O que te cabe é obedecer. O que te cabe não é apagar o fogo da fornalha, nem fechar a boca dos leões. Isso não diz respeito a você, nem a mim. O que nos é ordenado, o que nos diz respeito é obedecer. Obedecemos e Deus faz o resto. Ah, mas como vai ser? Como vai acontecer? Não diz respeito a mim e a você. O que nos diz respeito é obedecer. John Bunyan foi o homem que escreveu o segundo livro mais lido do mundo, O Peregrino. O primeiro livro mais lido do mundo é a Bíblia. O segundo livro mais lido do mundo é O Peregrino. E John Bunyan não podia pregar. Naquela época haviam sanções que não se podia pregar. E ele pregou e foi preso por isso. E ele podia ser livre da prisão, simplesmente com a frase: eu não vou mais pregar o Evangelho. Essa frase tirava ele da prisão. E ele disse: eu não posso vender a minha consciência. Eu não posso deixar de pregar o Evangelho. Vou continuar pregando o Evangelho. E John Bunyan tinha esposa. E John Bunyan tinha filhos. E ele tinha uma filha cega. E qualquer mulher hoje teria dificuldade de colocar comida numa situação dessa na mesa. Naquela época, há 400, 500 anos atrás, ainda mais. E ele estava na prisão. E ele ficou 10 anos lá. Porque ele disse: eu não posso deixar de pregar o Evangelho. Ele dizia que quando ele sabia da dificuldade da sua esposa, dos seus filhos, principalmente da sua filha cega, ele dizia: quando eu sei da dificuldade que eles estão passando, parece que estão tirando a carne dos meus ossos, de tanta dor que eu sinto, de tanto sofrimento que eu passo. Mas esse homem foi obediente a Deus. Obediente a Deus. E Deus cuidou da sua família. E ele sofreu naquela prisão 10 anos. Ele sofreu, sua família sofreu. Irmãos, nós somos obedientes a Deus. Nós temos sido obedientes ao Senhor. Lendo isso ontem, eu falei: meu Deus, comecei a chorar diante desse texto de John Bunyan. Falei: meu Deus, me colocando na situação daquele homem. Meu Senhor, me dê um coração obediente, Senhor. E a graça de Deus que sustenta John Bunyan na prisão, sua família,
Não é ele, não é o poder que há em John Bunyan, é o poder de Deus que está nele. Mas o desafio está para mim e para você, irmão. Ser obediente ao Senhor. E isso vai nos custar. Vamos entrar na cova dos leões. Não tenha dúvida. Você vai ter resistência de todos os lados para obedecer a Deus. O mundo está dividido em duas partes. A humanidade inteira está dividida em dois lados, em dois hemisférios. Os que obedecem a Deus e os que desobedecem a Deus. Você vai ter que escolher de que lado você vai estar. Não existe uma linha do meio. Não existe alguém que está vivendo na linha do Equador aqui. Não, eu estou vivendo na linha do meio. Às vezes eu obedeço a Deus, às vezes não. Às vezes eu me comprometo com Deus, às vezes não. Não existe isso. Você está de um lado. E você já decidiu que lado você está. Eu espero que você e cada um de nós estejamos no lado certo, da obediência ao Senhor. E que você possa ser cada vez mais firme, cada vez mais sólido na sua obediência a Deus. Olhando um homem como esse, um puritano como esse, que fez um sacrifício tão grande, enquanto estava nesses 10 anos de escrever esse livro, O Peregrino na Prisão. Lê esse livro simples. Você encontra ele na internet, inclusive, para você ler. Lê esse livro. Um livro simples, um livro aplicativo, um livro vai abençoar a sua vida. Mas que eu e você possamos ser obedientes ao Senhor e entender que a obediência irá nos custar, mas que ela deve ser de todo o coração. Ela deve ser um compromisso com Deus. Não é quando dá, não é quando tudo está favorável. Não, eu obedeço quando tudo, não. Se nada me impedir, se todos concordarem, se o diabo concordar, eu obedeço. Não pode ser assim. Você vai lutar contra todos. Contra todos. E vai fazer isso junto com Deus. Ele vai estar com você. E esse é importante. É que Deus vai junto com você na sua obediência. Isso é importante. A obediência move o coração dos pecadores a Deus. Dario ficou desesperado quando soube do edito e que Daniel estava nessa situação. Então Dario, o rei, lutou e tentou tirar Daniel da cova dos leões, mas houve uma pressão muito grande. Mas veja, isso moveu o coração de Dario na direção de Daniel. E quando você é obediente, o coração das pessoas a quem Deus tem tocado através da sua vida vão se mover na direção. Dario ficou com o seu coração muito apertado, ele passou o tempo inteiro tentando tirar Daniel daquela situação, mas havia pressão dos 122 homens que estavam lá tentando colocar Daniel na cova dos leões e acabar com a vida de Daniel, mas Dario estava tentando e lutando para que Daniel não fosse para a cova dos leões, e por fim, ele sabia que não tinha mais o que fazer, e então ele falou: Daniel, que o Deus vivo, que o seu Deus ajude você, que o seu Deus vá junto com você. E o rei ficou inconsolável, não conseguiu dormir aquela noite, não comeu, não deixou que ninguém tocasse música para ele, nem nada, e ficou com aquilo, e de manhã cedo, quando o sol raiou, ele correu na direção da cova dos leões. E ali então, veja a fé desse homem, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus conseguiu te livrar dessa situação? Irmão, quando você obedece, é esse tipo de crente que testemunha, é esse tipo de crente, esse crente, sabe, radical, comprometido, fiel ao seu Senhor, que obedece, irmão, mesmo no sacrifício. É essa gente que faz diferença, essa igreja que faz diferença, essa igreja misturada, esse crente misturado, ora é fiel a Deus, ora não é, ora está servindo a Deus, ora não, desobedece aqui e ali. Essas pessoas que estão no mundo, gente, o mundo não é bobo, eles sabem que de verdade está comprometido com Deus. A sua família não é boba, ela sabe se você é fiel ao Senhor ou não, se você está comprometido ou não com o Senhor, ou se você está só brincando, se Deus é uma brincadeira para você. Sua família sabe disso.
Ela vê seu comportamento nas festas, nos encontros, no jogo do Brasil, ou sei lá onde você estiver. Sua família sabe exatamente o que está acontecendo. Ela sabe, irmão amado. E que você possa testemunhar disso tudo para Deus e para a sua família. Que você possa dar um bom testemunho sobre essa situação da sua vida em Deus. E que você possa glorificar a Deus em meio a tudo isso. Que você possa, em nome de Jesus, dar um bom testemunho ao Senhor. Bom testemunho ao Senhor. Mas também um bom testemunho à sua família. Para a glória de Deus. Meu amado irmão, outra característica é que a obediência a Deus mantém você na inocência a Deus. Veja o versículo 21, quando Dario está falando com Daniel lá na cova dos leões. Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante de Deus, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Então veja, a obediência te mantém inocente diante de Deus, mas também diante dos homens. Aqui está o poder da obediência sobre a vida do cristão. É que ele está inocente diante de Deus. Ele não apenas está seguro, ele está justo diante de Deus. Ele está inocente diante do seu Senhor. Ele está inocente também diante das pessoas. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Isso, irmão, esse é o poder da obediência. Deus está junto conosco. Ficamos inocentes diante de Deus, ficamos inocentes diante das pessoas. A verdade vai se provar mais cedo ou mais tarde. Então, está em luta, está em dificuldade, está em tribulação, mantenha-se fiel, mantenha-se obediente ao seu Senhor. Você não deve se corromper porque está em aflição. Você não deve desobedecer porque está na cova dos leões. Você não deve desobedecer porque está em perigo, exatamente o oposto. A sua fidelidade, o seu compromisso com Deus deve ainda ser mais firme diante das adversidades, diante das dificuldades. Isso vai mostrar a sua inocência diante de Deus, vai mostrar a sua inocência diante dos homens, porque você está confiando em Deus. Quando você confia em Deus, você obedece a Deus. Sabe quando você desobedece? É quando você acha que Deus não vai fazer e que você tem que dar o seu jeito. Aí você desobedece. A sua obediência, na realidade, é uma incredulidade. Você não acha que Deus é tão bom, tão poderoso, tão soberano, que Deus está olhando a situação e que você tem que dar o seu jeito. Então você tem que mentir, você tem que trapacear, você tem que ser infiel a Deus. Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no Senhor. Saber que o Senhor está contigo. E ser obediente a Deus. E quando você obedece, você está seguro. E quando você obedece, Deus vai com você para a fornalha. Deus vai com você na cova dos leões. E Ele vai te abençoar. E Ele vai te guardar. E o nome dEle vai ser glorificado. A obediência traz Deus para dentro das nossas tribulações. Mas também a obediência traz justiça e juízo de Deus. Quando você vê aí a partir do versículo 23, que o rei tira Daniel com muita alegria, mas ao mesmo tempo deu ordem, versículo 24, a que todos aqueles homens, aqueles 122 homens, com todos os familiares deles, fossem atirados para dentro da cova dos leões. Todos eles. Agora, entenda isso. Quando você obedece, sua família é abençoada. Quando você desobedece também, sua família sofre as consequências. Isso é para todas as pessoas. Todas as pessoas.
Quando alguém da sua família faz algo errado, todos vocês sofrem. Todos vocês sofrem. Todo mundo sofre quando alguém da sua família faz algo errado. Mas também todo mundo é abençoado quando alguém da sua família faz algo correto. Então, irmãos, a obediência e a desobediência têm suas consequências. Que você siga o Senhor em obediência, sabendo que quando você obedece, você está inocente diante de Deus. E quem ordenou mandar todo mundo para a cova dos leões não foi Deus não, foi o próprio rei. O rei mandou jogar todo mundo, os 122 homens, com todos os seus familiares para dentro da cova dos leões. Quem ordenou isso foi o rei, não foi Deus. Isso é um estado de justiça. Meus irmãos, triste a situação, mas quando as pessoas agem mal, suas famílias padecem. Mas quando as pessoas obedecem a Deus, quando o cristão obedece a Deus, eu quero dizer que a bênção não vai cair só sobre você. O livramento não vai cair só sobre você. A bênção de Deus não vai vir só sobre você. Também sobre toda a sua família. Então continue obediente. Continue obediente. E por último, a obediência cumpre a missão da igreja, fazendo Deus conhecido e glorificado. Olha aí o versículo 25. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. O maior império do mundo agora. Deus vai ser conhecido para todas as nações. Qual era a promessa? Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Que o conhecimento da glória do Senhor enche a terra como as águas cobrem o mar. Um ato de obediência. Um ato de obediência. Daniel obedeceu a Deus. Todo o mundo daquela época conheceu a Deus por um ato de obediência e de oração. Eu não vou ser infiel a Deus. Eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar de buscar o meu Senhor. O que vai acontecer se todos nós formos fiéis a Deus? A pergunta é, estamos sendo fiéis a Deus? Estamos obedecendo a Deus como devemos obedecer? Precisamos questionar isso em nossas vidas, irmãos, e entender que o ato de obediência, cada obediência que você faz a Deus, a palavra de Deus, sob o poder do Espírito, em amor a Deus, cumpre a missão de fazer Deus conhecido, glorificado e amado. Que a paz lhes seja multiplicada. Versículo 26, faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Olha o que a obediência faz. Ela conecta você a Deus. Isso é testemunho. Olha, sua vida e Deus ficam entrelaçados. Agora não é Deus, é o Deus de Daniel. É o Deus de Daniel. Quando você escandaliza o evangelho, você escandaliza do mesmo jeito. Ah, esse aí é a religião aí do fulano de tal aí. Olha como é que é. Entrelaçou Deus com você. Se você obedece, Deus é glorificado. Se você desobedece, Deus é desonrado. Porque Ele é o Deus vivo. Todo o resto é estátua. Só a criação da cabeça da gente aqui. Isso nem existe. Isso aí, a gente inventou essas porcarias tudo, essas estátuas tudo, esses deuses aí. Nós inventamos esses troços tudo. Isso não é nada. Como diz Jeremias, isso tudo é espantalho no pepinal. Isso não presta para nada. Isso não é nada. Porque Ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel
do poder dos leões. Está vendo a sua obediência onde está? Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ele atravessou 3 impérios, o babilônico, os medos e agora os persas. Os 3 grandes impérios do início da humanidade, logo depois dos egípcios, foram esses impérios. E está aqui Daniel prosperando. O que a sua obediência vai fazer? Vai fazer você prosperar. Prosperar. Tem luta, tem dificuldade, tem leões, tem perseguição, mas Deus é glorificado. E você vai prosperar para a glória de Deus. Vamos obedecer ao Senhor e experimentar o poder da obediência, mesmo entre os leões. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor? Feche seus olhos.